Novo título público federal, Tesouro Renda Mais, que tem aí como objetivo ser uma opção a complementar a sua previdência privada. Aqui nesse vídeo eu vou te explicar todos os detalhes sobre essa nova opção de investimento que vai entrar em vigor a partir do dia 30 de janeiro. Se você ficar até o final desse vídeo, eu também vou te falar qual que é a minha opinião, se vale a pena ou não investir aí no Tesouro Renda Mais. Se você chegou agora aqui no meu canal e não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. Aqui eu falo sobre educação financeira, investimentos, economia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no meu canal. Possivelmente, se você está buscando sobre esse assunto, você já deve conhecer, já deve ter um pouco de entendimento sobre os títulos públicos federais. Não é o foco falar sobre os títulos públicos federais, explicar quais existem, quais não existem. O foco é falar exclusivamente sobre o Tesouro Renda Mais. Mas é claro que vale a pena lembrar que os títulos públicos federais são aqueles títulos de dívidas emitidos pelo governo. Então, quando a gente investe em um título público federal, a gente tem aí o menor risco de crédito do mercado. Mas um ponto que é muito importante e pouquíssimas pessoas falam é que aqui a gente está falando que tem o menor risco de crédito, ou seja, o menor risco do governo dar o calote quando comparado a outros investimentos. Mas não que não exista o risco de mercado, que é aquele risco da gente ver oscilação nos nossos investimentos, ou o risco de liquidez em alguns títulos públicos, que é o caso da gente não poder resgatar no momento que a gente gostaria. Os outros títulos públicos, então os pré-fixados, Tesouro Selic e o Inflação, a gente sabe que esses títulos públicos eles podem ser resgatados a qualquer momento, tem liquidez diária, porém tem momentos que o sistema do Tesouro Direto ele fica fechado, no momento que a gente tem uma forte oscilação aí no mercado. Nesses momentos, então, a gente não tem a liquidez que a gente deveria ter nesse tipo de investimento. Somente no Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic há 2 anos já, que ele permite o resgate mesmo nos momentos que o Tesouro Direto está suspenso. Então vamos voltar aqui para o foco, já não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Vamos falar do Tesouro Renda Mais. Eu vou abrir um PDF que está disponível também lá no site do Tesouro Direto, é só entrar tesourodireto.com.br, ali em cima escolher Renda Mais e Saiba Mais, onde vai trazer todas essas informações que eu vou mostrar aqui para vocês. Então olha só, aqui a gente tem o PDF e o que eu quero chamar a atenção para vocês? O Tesouro Renda Mais é o nome fantasia da NTN-B Série 1. O que isso significa? Que o Tesouro Renda Mais é a mesma coisa que investir em um título IPCA+. É o mesmo tipo de remuneração. Ele vai remunerar para o investidor o quanto variar o IPCA mais uma taxa pré-fixada. Como ele vai começar a ser negociado a partir do dia 30 de janeiro, a gente ainda não tem como saber qual que vai ser essa taxa pré-fixada negociada. Acontece que tem algumas diferenças nas características entre o Renda Mais e nas características do título público IPCA+, e são essas diferenças que eu quero apontar aqui para vocês. Vamos falar aqui então das características do Tesouro Renda Mais. O investidor então ele vai poder escolher uma data que ele vai querer se aposentar, ou seja, que ele vai querer começar a receber uma renda mensal. Então nessa simulação, esse investidor vai lá e coloca essa data. Vamos supor que seja para daqui 20 anos, tá? E aí eu vou fazer os investimentos mensalmente para quando chegar daqui a esses 20 anos, eu começar a receber mensalmente um valor. É como se todos os meses eu fizesse um depósito, findo esse prazo que eu coloquei de depósitos de investimento, eu começo a receber com correção da inflação esse valor que eu fui investindo. Ponto importante número 1, qual que é o prazo máximo de recebimento de volta dessa renda? 20 anos. Pelo menos são 20 anos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, que é antes, inclusive, do lançamento aí do Tesouro Renda Mais. E depois que passou os 20 anos, o que acontece? Acontece que acaba o valor da renda recebida. Então, todo o valor que eu fui investindo ao longo dos anos, preparando uma aposentadoria, ele vai voltar como uma renda por prazo definido, por prazo de 20 anos. Bom, mas vamos supor que eu queira resgatar todo este valor que eu investi. Eu posso, antes de começar esse prazo de receber renda ou até mesmo depois? Sim, eu posso. Ele também tem liquidez igual aos outros títulos públicos, mas aqui fica um grande adendo.
Depois que eu fiz o meu primeiro investimento, eu preciso esperar 60 dias para fazer o resgate, o primeiro resgate nesses meus investimentos no Tesouro Renda Mais. Aqui nessa tela aqui desse slide já fica muito mais claro isso que eu falei. Nesse período aqui em azul com a flechinha para baixo, significa que eu estou fazendo os meus investimentos no Tesouro Renda Mais, até a data que eu estipulei, que vamos supor que tenha sido em 2060. A partir de 2060 até no máximo 2080, é o período que eu vou receber mensalmente essa renda corrigida pela inflação proveniente dos depósitos que eu fui fazendo ao longo desses anos. Agora, uma outra característica que é muito importante, e aqui é aquele ponto que talvez poucas pessoas vão se atentar, é referente à taxa de custódia desse tesouro aqui, que é o Tesouro Renda Mais, tá? Hoje a gente tem a taxa de custódia aí dos títulos públicos, que é de 0,20% ao ano. Para o Tesouro Renda Mais, essa taxa ela vai ser diferente. Então lembra que eu falei que era possível sim fazer o resgate desse título público antes do prazo ali que a gente tinha determinado? Se eu fizer o resgate de 0 até 10 anos, eu vou pagar uma taxa sobre o valor do resgate de 0,50% ao ano, que é bem mais do que os 0,20% que hoje são cobrados nos outros títulos públicos. Agora, se eu fico de 10 a 20 anos com esse investimento, aí fica no 0 a 0, porque eu vou pagar a mesma taxa de custódia, que vai ser de 0,20% ao ano. Se eu fico acima de 20 anos, aí sim vai diminuir essa taxa de custódia para 0,10%. E se eu ficar até o vencimento desse meu título, aí sim vai ter uma taxa bastante diferenciada, porque vai ser zerado a taxa de custódia do Tesouro Direto. Mas tem mais um ponto importante aqui, não é para qualquer pessoa que essa taxa de custódia vai ser zerado se ficar até o vencimento. No momento que esse investidor começar a receber a sua renda lá na frente, essa renda que ele estipulou não pode ser superior a 6 salários mínimos, porque se for superior a 6 salários mínimos no mês, aí não vai ter essa taxa de custódia zerada. Essa taxa vai ser de 0,10% sobre o excedente dos 6 salários mínimos. Aqui fica bem claro em quanto tempo que a taxa de custódia é maior para o investidor comparando com os outros títulos públicos, quando ela fica igual, que seria a linha azul sobre a linha verde pontilhada, e quando ela fica inferior em relação ao tempo que esse valor ficou investido. O imposto de renda segue a mesma regra dos outros títulos públicos, então vai seguir aquela tabela progressiva do imposto de renda. Quanto maior for o prazo do investimento, menor é a alíquota de imposto que vai ser paga, sempre sobre o valor do rendimento daquele título público, no momento do resgate. No fim das contas, o Tesouro Renda Mais ele é muito parecido com uma NTN-B, que seria um Tesouro IPCA+. Isso porque um Tesouro IPCA+, ele vai, na data do vencimento, entrar o valor integral investido, mais a correção dos valores pela inflação, mais uma taxa pré-fixada. Já o Tesouro Renda Mais não. No vencimento, ele vai começar mensalmente a pingar na sua conta um valor já pré-determinado e com data fim para findar esses pagamentos mensais. Ah, mas eu posso resgatar antes do vencimento, eu posso decidir não querer pegar esse pagamento mensal lá no final, depois do vencimento. Sim, você pode, mas aí você tem que ficar atento a quando que você vai resgatar esse investimento para não ter uma taxa de custódia muito superior àquela que já é praticada nos títulos públicos IPCA+. Qual é a minha opinião sobre o Tesouro Renda Mais? Bom, antes de eu falar a minha opinião, não deixa de se inscrever aqui no meu canal se você quer saber sobre ela, porque para mim isso também é muito importante. Eu, sinceramente, não vi tanta vantagem assim em investir no Tesouro Renda Mais, por conta dessa questão de ter 60 dias de carência, vamos dizer assim, que você não pode resgatar esses investimentos, porém avisando, claro, o longo prazo. Mas chegando lá, você tem essa questão dessa coisa mais engessada de receber mensalmente essa renda. Eu prefiro nos meus investimentos eu optar se eu quero resgatar o valor investido, se eu quero aplicar em um outro lugar, ou se de repente eu quero fazer com que esse investimento gere uma renda passiva para mim, da forma que eu quiser, e não algo que seja de fato ali engessado dessa forma. Eu prefiro ter essa autonomia. Mas então, para quem seria interessante o Tesouro Renda Mais? Para aquelas pessoas que
não querem entender sobre investimentos, não querem ter essa autonomia de montar a própria carteira, ter essa independência, essa autonomia, não querem fazer dessa forma, não têm interesse em se aprofundar um pouco mais, e aí preferem, então, colocar o seu dinheiro no Tesouro Renda Mais, porque sabe que depois de X tempo vai receber exatamente X valor por mês, por X tempo também, que ali no caso é o tempo máximo de 20 anos de renda. A gente sabe que a Previdência Social, no formato que está hoje, em algum momento vai ruir. Então eu acredito que essa alternativa trazida pelo Tesouro Direto é uma forma de começar a conscientizar as pessoas de uma forma muito fácil, porque de fato ficou muito simples, a começar a pensar no seu futuro em um complemento para a Previdência Social, ou até mesmo se a Previdência Social lá na frente não existir, ter feito já algum tipo de reserva que garanta algum tipo de previdência. Mas é claro que se você já é inscrito aqui no meu canal, já me segue no Instagram, ou então já até mesmo fez alguma das minhas mentorias sobre investimento, você sabe já como dar os primeiros passos aí, como investir, como ter uma carteira de investimento bem estruturada, pensando no longo prazo. E aí não vai precisar depender exclusivamente de investir no Tesouro Renda Mais, e vai você mesmo ter autonomia para ter a sua independência financeira ou receber uma renda passiva vindo dos seus investimentos de forma organizada e planejada. Gostou aqui desse conteúdo? Não deixa de me seguir então também nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui o meu Instagram e eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para a turma de espera da minha próxima mentoria em grupo.